Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, o texto de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Versos de 11 a 21. E eu vou fazer essa leitura. E a igreja, por favor, acompanhe a minha leitura. Nós iremos dar continuidade a partir do verso 16, onde foi que nós paramos. Diz assim a palavra do Senhor: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar, do vinho do furor da ira, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, e queremos te pedir, Senhor Deus, a tua graça, a tua misericórdia, Pai, para que teu Espírito Santo esteja falando ao nosso coração e nos dando o entendimento, Senhor Deus, das santas e sagradas Escrituras, da sua vontade que nos está sendo revelada, Senhor Deus, que nos é revelada através da tua palavra. Que essas coisas possam consolar o nosso coração e possam também, Senhor Deus, nos dar coragem, força para continuarmos, Senhor, essa nossa caminhada rumo ao reino dos céus. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos no último domingo, quando começamos a falar sobre esse capítulo, e mais em particular essa segunda parte, do verso 11 em diante. E nós estamos vendo aqui, de uma certa forma, a descrição da batalha final, ou seja, daquela batalha que é chamada nos capítulos anteriores, lá no capítulo 16, no verso 16, de a batalha do Armagedon. E nessa descrição, nós não temos uma descrição detalhada de como é a batalha, de como é essa luta, mas temos uma descrição do resultado dessa batalha, e temos também uma descrição do momento em que o Senhor se apresenta, quando os céus se abrem, e o Senhor se apresenta em sua glória, como o cavaleiro que vem para julgar e pelejar contra os seus inimigos. E é isso que nós estamos vendo aqui a partir do verso 16,
que no verso 16 nós temos o final dessa descrição da imagem de Cristo, ou melhor, da pessoa de Cristo descendo sobre um cavalo branco, né, tendo o céu aberto diante de si. E no verso 16 nós temos assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí acaba essa descrição do cavaleiro que cavalga um cavalo branco, que se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É claro, é evidente para nós que a perspectiva aqui é descrever a última batalha, a batalha final, o juízo final de Deus, traçando o perfil de Cristo como o grande vencedor, como o grande vingador do seu povo. E nós vemos isso de várias formas, e eu acho que a forma mais elucidante disso é quando ele diz que o seu vestido está manchado de sangue. Lá no verso 13, está vestido com um manto tinto de sangue. E esse manto tinto de sangue é a mancha do sangue daqueles que morreram pela palavra que saía da boca do Senhor. Nós lemos isso lá no Salmo 110. Agora parece que as coisas começam a fazer sentido. Muitos relatos no Velho Testamento, profecias apontando para essa batalha, que de uma certa forma, às vezes antecipava isso nas batalhas temporais ou no juízo temporal de Deus, que se assemelha a esse juízo final. E nós vemos isso na vida do povo de Deus, mas parece que nesses juízos eles não são totalmente completos nas suas descrições ali do Velho Testamento. Eles apontam para aqueles juízos temporais, é lógico, mas ele está falando do último dia, dos últimos dias. Isso nós temos visto claramente, como nós percebemos lá no Salmo 110. Eu vou até abrir aqui, que eu tinha escolhido esse texto para a liturgia na perspectiva geral do que ele representa, porque tem relação com o texto que nós estamos falando, mas não tinha me detido nos últimos versos. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda parte, por toda a terra. Essa menção que nós temos aqui do Salmo 110, ela se refere exclusivamente também a esse texto que nós estamos vendo aqui. Porque é isso que está sendo relatado aqui, que foi profetizado ali nos Salmos. E aqui no verso 16 nós temos o final dessa descrição do Cristo, vencedor, o grande vencedor, o vingador do seu povo, aquele que julga e vem pelejar com justiça, exercendo o seu juízo final sobre toda a humanidade e sobre todo o pecado. E ao final dessa descrição, aqui no verso 16, nós vemos que temos aqui um título real, que significa Rei dos Reis, Senhor do Senhor, significa maior de todos os reis, maior de todos os senhores. Ou seja, Jesus Cristo é o soberano exaltado, o qual reina com majestade, poder e autoridade. E mais uma vez, olhando esse texto, nós vamos olhar para a Escritura, ali no Velho Testamento, e nós vamos ver uma imagem do que isso representa no Velho Testamento, do que foi escrito anteriormente a respeito desse dia. Lá no Salmo capítulo 2. Porque por mais que esse texto ele possa, e com certeza ele se encaixaria em várias situações ali do povo de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, para mim fica claro que ele está se referindo também
a esse momento final. Olha o que a Escritura diz. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 16, verso 12, a palavra de Deus diz assim, continue lá em Salmos, derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, as águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, espíritos enganadores, né? Porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Todo-Poderoso. Então os ajuntaram um lugar em que em hebraico se chama Armagedon. E aí nós vemos aqui no Salmo capítulo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juiz da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse quadro ali do Salmo capítulo 2, ele remete para o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse capítulo 19, ou seja, para o final de todas as coisas. Nós, se formos olhar ali o Salmo do capítulo 2, nós vamos ver ali que é um contexto semelhante. É um contexto semelhante. Aqui Satanás parece que tem um controle das coisas. Os reis e as autoridades parece que podem se levantar, e o próprio nome ali, os reis e os príncipes, demonstra autoridade, ou seja, eles pensam que têm o controle sobre todas as coisas. Satanás pensava que tinha um controle sobre as nações, que tinha debaixo das suas mãos os reis da terra, debaixo da sua autoridade e seu poder. E de uma certa forma tinha. Mas esse poder estava subordinado ao poder de Deus. Lá no Salmo, capítulo 2, a palavra de Deus diz que o Senhor ri e zomba deles. Rompamos os seus laços. É isso que eles falam. Vamos destruir a Deus, vamos acabar com isso. Vamos subir acima de Deus, vamos estar acima dele. O Senhor ri dessas coisas, ele zomba. Como diz o texto, pois no seu tempo, nesse tempo agora, a sua ira vai lhes dizer que Cristo é rei. O seu furor vai aterrorizá-los. E eles vão ver quem é que realmente governa todas as coisas. Aqui, a coxa é símbolo de poder, e o manto é símbolo da majestade real. Essa é a imagem do Cristo vencedor. Essa é a imagem do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu percebo com certeza, não dá para a gente projetar esse momento. Mas uma coisa, com certeza, eu posso falar com segurança. O susto, a surpresa que esses homens terão, esses homens que não reconhecem a Deus, esses homens ali que darão a sua vida, que deram as suas vidas nas mãos da besta, do falso profeta, entregaram as suas vidas ao poder do diabo, ao poder de Satanás.
Naquele momento ali, eles vendo claramente quem é o Todo-Poderoso. É uma grande surpresa. Eu não consigo entender. Somente esses textos, eles às vezes nos dão um vislumbre, mas eu não consigo entender a pretensão dos homens. Como nós vimos aqui em Apocalipse, Satanás se levantando, se aglomerando com os homens, aliciando os homens para lutarem contra o Deus Todo-Poderoso, para pelejarem contra o Cordeiro. Que pretensão! A mesma pretensão desses homens, aqui no verso 3 do capítulo 2, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Percebam como a rebeldia e a indignação, o pecado de Satanás o torna cego para a sua própria destruição. Essa é a imagem do Cristo vindo na sua glória. Agora, não mais como Cristo glorificado ali no capítulo 1 de Apocalipse. Não aquele Cristo que foi ressurreto, vitorioso, porque venceu a morte. Não mais ali o Cordeiro como tendo sido morto, mas agora como o cavaleiro, como o general, como o juiz que julga, como aquele que peleja, como o vingador. É essa a face e a imagem que eles terão de Cristo naquele dia. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é esse Deus que eles vão enfrentar. No verso 17 ele diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos quanto grandes. Nós sabemos que todos os homens vão morrer. Todos os homens vão passar pela morte. Não vai ter um ser humano que não vai passar pela morte, a não ser os santos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. A Bíblia diz que o Senhor virá buscar a sua igreja. E nesse momento, será tocada a trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os vivos, os que ficarmos, como diz ali o apóstolo Paulo, seremos assuntos aos céus. E nesse momento, os nossos corpos serão transformados. Nesse momento, a ressurreição do corpo se dará em nós. Mas nós estamos vendo aqui e nós vamos ver isso em Apocalipse capítulo 20. E a palavra de Deus fala de duas ressurreições. Os ímpios também vão ressuscitar, porque todos vão morrer. Todos irão passar pela morte. E aqui nós estamos vendo como eles vão, o que vai acontecer com aqueles ímpios que não tiverem morrido naquele momento da vinda de Cristo. Nós seremos assuntos aos céus e teremos os nossos corpos transformados. Eu não sei como é que isso vai se dar, qual o momento específico. Mas, paralelamente a isso, os ímpios que ficarem, quando o Senhor Jesus voltar, eles serão mortos. Eles serão trucidados pela espada que sai, afiada, que sai da boca do Senhor. É isso que nós estamos vendo aqui. Mais uma vez, nós temos uma visão de todas as coisas que foi profetizada também no Velho Testamento, como uma imagem do que iria ocorrer no final dos tempos.
nós abrimos Ezequiel, capítulo 39, no verso 4, e nos versos 17 a 20, nós vamos ler o seguinte: nos montes de Israel, a queda de Gog, Armagedon, se eu não me engano, era uma região que também chamava-se, tem de mesmo nome. É um lugar de batalha na antiguidade. Então esse texto tem uma direta referência ao que nós estamos vendo aqui no final. No verso 4 diz assim: nos montes de Israel cairás tu e todas as tropas, e os povos que estão contigo, e a toda espécie de ave de rapina e animais do campo eu te darei para que te devorem. Versos de 17 a 20. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diz às aves de toda espécie, a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis carne, e bebereis sangue, comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos engordados embasando, do meu sacrifício que oferecerei por vós. Comereis a gordura, até vos fartardes, e bebereis o sangue, até vos embriagardes. A minha mesa, vós vos fartareis de cavalos e cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. E por que Ezequiel diz isso? Porque ele está se referindo ao final dos tempos, a essa batalha final em que Satanás, pela ordem e pelo desígnio de Deus aberto, lançado o sexto flagelo, ele vai reunir, vai agregar todos os reis do mundo inteiro para juntá-los juntamente com o povo para a grande peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. É o que nós vemos aqui. E nesse dia, nenhum ímpio sairá vivo. Eles serão mortos. Eles serão esmagados pelo poder de Deus. E a imagem que nós temos aqui é de um banquete, né? Ele chama a ceia de Deus. Não a ceia do cordeiro, mas um outro tipo de ceia em que os animais de rapina serão convocados para consumir a carne dos reis, a carne de todos os poderosos, porque grande será a destruição e a matança naquele dia. No dia do juízo de Deus. No dia do Senhor. E percebam aqui que esse banquete é de grande magnitude. Por quê? Porque estão mortos todos os habitantes da terra. Lá no capítulo 16 de Apocalipse, verso 14, olha o que ele diz: porque são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los, os reis do mundo inteiro, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Queridos, às vezes nós queremos saber alguns detalhes. Como isso vai ser? Como... É difícil eu não sei explicar. Nós sabemos que há uma linguagem aqui metafórica, há uma linguagem aqui de imagens, há uma analogia, né? Mas nós conseguimos ver que, por mais que essa linguagem esteja presente aqui, haverá uma matança geral. Haverá uma batalha em que os homens desse mundo vão morrer, todos eles, e os seus cadáveres, como diz aí, estarão estirados sobre a terra. Aqui nós temos uma descrição apenas do resultado da batalha final de Deus contra todos que têm seguido o anticristo, que têm seguido esse mundo.
e contra toda injustiça e engano cometido pelo maligno em todos os níveis da sociedade. Todos irão passar pela morte. E esses aqui, eles morrerão pelas mãos daquele que se assenta no trono. Ele pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No verso 19, nós vemos aqui as configurações dessa batalha, ou seja, desse extermínio aí agora com a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Olha o que diz o verso 19: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra ele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Na passagem de Apocalipse capítulo 17, verso 13 a 14, nós vamos ver que as forças da besta e o anticristo, como nós vemos aqui, eles se levantam e enfrentam o Cordeiro e os seus seguidores. E aí a palavra de Deus diz que o Cordeiro os vencerá. Que vencerá também os chamados eleitos, os fiéis que se acham com ele. Ele diz, a Escritura diz que o Cordeiro irá vencê-los, como nós vemos prefigurado lá no Salmo capítulo 2, quando ele diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E lá no verso 9 diz assim: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. E é isso também que nós vemos no capítulo 13 de Apocalipse. Ou melhor, desculpem. O paralelo que nós vemos no capítulo 13 de Apocalipse, verso 7. Olha que interessante. Aqui o Senhor dá poder para a besta pelejar contra os santos e vencê-los. Diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Percebam esse paralelo aqui. Aqui a besta está... e Satanás está avançando, está vencendo os santos. Os santos foram entregues na mão dele. E agora o Senhor está vingando os seus santos. De uma vez por todas. Satanás, a besta, o falso profeta e todos aqueles que seguiram os seus caminhos são subjugados e vencidos de uma vez por todas. Eles são trucidados. É interessante que nada que nos fala referente a essa batalha, nenhum detalhe do conflito é apresentado. Somente o resultado dele. E o resultado dele é essa: total destruição dos inimigos de Deus. Total destruição dos inimigos. Aquela besta que foi lhe dado o poder da parte de Deus para prevalecer temporariamente sobre os santos. Agora o Senhor está vingando o sangue dos seus santos de uma vez por todas. E aí no verso 20 nós vemos o desfecho final, a besta sendo aprisionada e com ela o falso profeta. E é interessante porque há uma, vamos dizer assim, há uma gradação aí. Babilônia foi destruída primeiro, a besta e o falso profeta agora são os próximos a receberem o quinhão da parte de Deus por último.
Satanás. Esses dois são os líderes instigadores a serviço de Satanás. A besta que emerge do mar, que sustentava o poder político sobre as massas da humanidade, enquanto que a besta que emergia da terra, que era o profeta de Satanás, retinha o poder filosófico de influenciar a mente das pessoas. A Escritura diz que eles são lançados vivos. Eles são lançados vivos no lago de fogo, diferente dos seus seguidores que morrem antes de serem lançados no lago. E há uma diferença aqui drástica de tratamento. Porque a Escritura diz que eles são lançados vivos, diferente dos restantes dos mortos, que morreram e foram destruídos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Aqui nós temos uma dificuldade. O que é claro, essa diferença de tratamento. E por que essa diferença de tratamento? Por que essa seriedade, ou melhor, severidade maior? Por causa daquilo que eles representavam. Por causa do seu pecado. Porque eles eram instigadores e aliciadores a serviço de Satanás. Kistemaker, ele vai falar a respeito deles, que da besta e do falso profeta, que a Escritura não dá nenhuma identidade, referência a eles. Ela não diz nada sobre a identidade da besta e do falso profeta. E ele, na concepção dele, por serem lançados vivos no lago de fogo e enxofre, na concepção dele fica implícito que são seres espirituais cuja mortalidade os faz sofrer para sempre. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Também não me atrevo a fazer nenhum comentário a respeito disso. Mas uma coisa me chama a atenção: a severidade de Deus com eles. A maneira como eles foram lançados no lago de fogo é bem diferente da maneira como o restante recebe o mesmo castigo. Satanás também é aprisionado. Como um ser espiritual, ele não passa pela morte física. Eu não sei se ele está certo nessa sua concepção. Eu guardo isso na minha memória, no meu arquivo. Quem sabe se a partir de outros estudos, de um amadurecimento, até pela leitura do texto de Apocalipse, eu possa chegar à mesma conclusão. Mas eles são colocados igualmente no mesmo lugar que vão perecer todos aqueles que não se dobraram ao Senhor Jesus. Todos os oponentes de Cristo, inclusive Satanás, serão lançados e permanecerão eternamente naquilo que erradamente nós chamamos de inferno, mas que significa um lugar de tormento eterno. Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o final de todas as coisas. Há uma grande dificuldade para muitos, até mesmo que se dizem cristãos, aceitarem isso. Que as pessoas estarão sofrendo eternamente diante do Cordeiro. Essa visão católica de que o inferno
pertence ao diabo, de que Satanás tem o poder, né? E é ele quem encarcera essas almas. Isso é uma grande mentira. Na realidade, o encarceramento e a opressão que Satanás faz dessas almas é neste mundo. Como nós vemos na Escritura, em Efésios capítulo 2, eles estão oprimidos, presos pelo poder de Satanás. Mas o lago de fogo e enxofre é um lugar que todos os homens irão juntamente e sofrerão juntamente com Satanás e os seus anjos. Um lugar que foi preparado exclusivamente para eles. E que todos aqueles homens que seguem os desígnios de Satanás estarão indo, ou melhor, tendo a mesma sorte. Muitos não conseguem aceitar isso. Um sofrimento eterno, uma condenação eterna, onde jamais, em tempo algum, eles sairão daquele lugar. Eles permanecerão eternamente debaixo do juízo de Deus. Às vezes nós não conseguimos mensurar isso. Como muitas coisas que nós não conseguimos mensurar a respeito da grandeza do poder de Deus, da sua justiça, do seu amor e também do seu juízo. Porque na nossa cabeça essas coisas não cabem. Pessoas que têm uma certa, vamos dizer, eternidade, como nós, ou seja, nós não somos eternos, mas tivemos um início e não teremos mais fim. Nós morremos, mas iremos ressuscitar, tanto os ímpios quanto os crentes. Os crentes em corpo incorruptível para a herança eterna, os ímpios num corpo não corruptível, mas em que ele não é destruído, e sofrerão eternamente com aquele corpo por toda e toda eternidade. Nós não vemos indicação alguma no livro de Apocalipse, nem em toda a Escritura, de que os ímpios serão aniquilados ao completarem um certo período de tempo de castigo. Você já imaginou o que isso significa? Você já imaginou o que significa a eternidade? Já deu para você imaginar, pensar o que significa essa eternidade? Imagine uma eternidade longe de Deus, sofrendo eternamente no fogo do lago que arde. Como diz aqui, do fogo e enxofre. E ele chama aqui de segunda morte. Enquanto os crentes, aqueles que estão no Senhor, viverão eternamente em gozo perene, na presença do Cordeiro. Satanás, seus anjos e os homens que não se dobraram diante do Senhor, nem o reconheceram nessa vida, vão sofrer diante do Cordeiro também, eternamente. O Senhor do inferno é Cristo, porque o inferno foi criado por Ele. O lago de fogo e enxofre foi criado pelo Deus Todo-Poderoso e representa a justiça eterna de Deus sobre os homens e sobre os anjos que abandonaram o seu domicílio. No verso 21, a palavra de Deus diz que os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves
se fartaram das suas carnes. Como eu disse anteriormente, há diferenças entre os seguidores da besta, a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta, que são líderes, eles são lançados no lago de fogo vivos. Ou seja, eles entram na segunda morte, eles entram no lago de fogo e enxofre, sem passar pelos portões da morte. Seus seguidores, porém, são mortos com a espada que sai da boca de Deus. Vão para o mesmo lugar. Mas para que cheguem lá, eles passam pelos portões da morte. Como será isso? Como será essa imagem? Como isso vai acontecer? A Bíblia diz que é a espada que sai da boca de Deus. A espada que sai da boca de Deus é a sua palavra. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. O texto da Escritura fala que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E que penetra até o ponto de dividir as coisas que são impossíveis de dividir. Alma, espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Em Efésios capítulo 6, verso 17, a palavra de Deus diz que, ali em Efésios, Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E a espada é aquela tanto que serve para defender quanto para atacar. Eles são mortos com a palavra de Deus que testifica contra eles. Da mesma forma que o mundo começou pela palavra de Deus, ele vai terminar pela palavra de Deus. Ele foi formado pela palavra de Deus. Deus criou o homem através da sua palavra. Façamos o homem a sua imagem, a nossa imagem e semelhança. E ele pega do homem ali do pó da terra e faz, e sopra nele o sopro de vida. É o sopro que sai da boca de Deus. E aqui, paralelamente à criação do mundo, em que Deus diz: haja luz, houve luz, faça-se isso, faça aquilo. O Senhor cria todas as coisas do nada a partir da sua própria palavra, é isso que diz Hebreus. E é essa palavra que tanto abre o início de todas as coisas na humanidade, e ele fecha. Porque é essa mesma palavra que vai destruir os inimigos de Deus. Por último, a imagem que nós temos aqui é a imagem de corpos insepultos. As aves devoram, ou seja, comem os cadáveres que ficam estirados. E a imagem que temos aqui é semelhante à imagem também de Isaías 66. Isaías 66, verso 24. Que mostra um quadro de total repugnância e desprezo. O corpo insepulto, o corpo que não era sepultado na antiguidade, era considerado um corpo desprezível, ou seja, aquela pessoa que não era sepultada era considerada desprezível. Era completa vergonha e desgraça para uma pessoa ter o seu corpo na sua morte dado aos animais do campo e às feras do campo. Um completo desprezo e vergonha também
na sua morte. Quando nós olhamos o que a Escritura fala sobre a morte dos justos, o que a Escritura fala sobre a morte dos justos? Que ela é gloriosa aos olhos de Deus. Que ela é bela. E quando nós olhamos a morte dos ímpios, demonstrada no juízo final, completo desprezo, repugnância, horror, abominação da parte de Deus. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a carne. Nós estamos chegando aqui, queridos, ao final da narrativa da vida do homem neste mundo caído. A consumação de todas as coisas, a destruição da impiedade e de todos os deuses dos homens sendo completamente destruídos um a um, que nós estamos vendo aqui o mundo, o diabo, a nossa carne, Satanás, os seus seguidores, a besta, o falso profeta. É isso que nós estamos vendo aqui. O Senhor está revelando ao seu povo o final de todas as coisas, nos dando esperança e a certeza do seu retorno, da sua glória e da nossa vitória. As pessoas que ouviram aquela mensagem, os receptores do livro de Apocalipse inicialmente, aqueles homens ali que estavam sofrendo, como João, a perseguição do Império Romano, estavam morrendo nas mãos de um governo pagão, estavam sendo perseguidos, muitas vezes em algumas localidades. E provavelmente muitos deles poderiam se sentir abandonados. Ou completamente sem esperança. E com certeza, ao ler o livro de Apocalipse, eles perceberam que eles não estavam nem abandonados, nem sem esperança. Mas que a vitória de Cristo estava se dando na vida deles. E que o Senhor Jesus Cristo ia voltar. Agora, como vingador do seu povo, para exercer juízo e justiça sobre a terra. No capítulo 20, ele vai falar sobre a prisão de Satanás. E esse, na sucessão dos seus inimigos, vai ser o último, né? A besta, o mundo, a besta, o falso profeta, a Babilônia, a besta, o falso profeta, Satanás. A Escritura fala que o último inimigo a ser destruído será a morte. E essa morte será destruída no momento em que o Senhor Jesus Cristo voltar e que nós subimos ao céu juntamente com Ele. E ali naquele momento, o apóstolo Paulo vai falar assim: tragada foi a morte pela vitória. Aquilo é um hino de vitória para nós, queridos. Sabe por quê? Porque nós aguardamos a ressurreição do corpo. Se você estivesse aqui no meu lugar agora, e a nossa igreja é pequena, mas estivesse olhando agora, da maneira como eu estou olhando, e vendo várias cabeças, várias pessoas, um dia todos nós vamos morrer. O nosso corpo vai se desfazer. Mas nós vamos ressuscitar. Do jeitinho que você está aí, você vai voltar. Com um corpo glorificado. Com um corpo incorruptível. E nós iremos viver eternamente com o nosso Senhor. Num mundo onde não mais existe o pecado. Onde Satanás está aprisionado eternamente.
sofrendo eternamente, juntamente com todos aqueles que negaram, que viraram as costas, que foram inimigos de Deus nas suas vidas. Lá o Salmo 2 era uma demonstração clara disso. Os reis se levantam, os homens se ensoberbecem, voltam contra Deus, dizem: não existe Deus, não existe Deus, onde está Deus? Eu sou ateu. Não, eu creio no fulano de tal, eu creio na santa não sei o que, eu creio em mim. Esses que não reconheceram e não submeteram sua vida ao Senhor Jesus, esses irão sofrer eternamente a condenação do inferno, ou seja, o lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, eternamente em sofrimento eterno. Isso deve despertar a nossa atenção para muitas coisas, e principalmente para a questão do evangelismo nas nossas vidas. Nós não estamos aqui nesse mundo à toa. E o propósito das nossas vidas é brilhar, apresentar a imagem de Cristo. Não é isso que Mateus capítulo 5 fala nos versos 15 e 16? Que os homens vão ver as nossas boas obras e vão glorificar a Deus? E ali a ideia é uma ideia de conversão. Nós precisamos dizer ao mundo, queridos, primeiramente com as nossas atitudes e, consequentemente, a partir das nossas atitudes, com a nossa pregação, da justiça de Deus, do amor de Deus, mas do juízo também. Às vezes nós nos desesperamos porque vemos nossos parentes, pessoas queridas, rejeitam, que se voltam contra o Senhor, que estão adormecidos ou mortos, que não querem buscar o Senhor. E sofremos por eles. Mas nós não devemos sofrer por eles. Nós devemos orar por eles. Porque se eles são condenados porque merecem. Como nós merecemos também a ira e a vingança de Deus sobre nós. Mas porque o Senhor Deus foi amoroso, misericordioso para conosco. Hoje nós estamos aqui, sofrendo pelo seu nome, sendo envergonhados por causa do nome de Cristo, saindo perdendo numa sociedade como essa, sendo afligidos e atormentados como Ló era por causa do pecado e da degradação moral que existe ao nosso redor. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, vemos também o pecado dentro de nós. Nós ansiamos como o apóstolo Paulo ansiava, de que o seu corpo fosse revestido, que ele tivesse em outro tabernáculo, ou seja, que ele estivesse com o Senhor. E é por isso que nós devemos orar por eles. Mas saber que a salvação deles, como a nossa, não está nas nossas mãos, está nas mãos de um Deus justo, bom e misericordioso. E deixar que o Senhor nos use como instrumento na vida dessas pessoas. De graça ou de juízo. Como instrumentos de Deus na vida deles para sua salvação
ou para a sua destruição. E que o Senhor nos dê sabedoria, para que diante de tudo que nós sabemos e conhecemos, que possamos ser instrumentos de Deus nesse mundo para a libertação das almas cativas a quem o Senhor quer livrar. Vamos orar.